Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento do seu dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Esse é o Pod Velocitar, nova casa do cavalo de corrida. Seja puro sangue inglês ou seja quarto de milha, se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber uma das pessoas que mais, a tua família, o teu Aras, que tem mais ligação com toda a minha história, desde os princípios que eu adentrei no mundo do cavalo de corrida lá atrás, lá pelos anos 90. Recebo aqui Eriquinho Braga. Obrigado por aceitar o convite. Veio diretamente de Bauru para cá, para a gente bater um papo super especial para essa família, para esse Aras que é tão importante para o quarto de milha de velocidade. Vou usar o poder de resumo que eu peço para todos os meus convidados. Quem é Eriquinho Braga no mundo do quarto de milha de corrida? Me conta aí. Tenha mais de 30 segundos. Herbert, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço. E, bom, eu sou um apaixonado pelo cavalo quarto de milha, pelo cavalo quarto de milha de corrida, mas, sobretudo, pela criação do cavalo quarto de milha. Eu amo o processo de criação, de elaborar, de sonhar com o indivíduo e depois ver ele na pista. E que tive a sorte de nascer em um dos principais berços aí da velocidade, que é o Aras Prata, que meu pai construiu uma história aí de 49 anos. Falando nisso, me conta, hoje você é o convidado, é o Eriquinho que está aqui, você vai me contar a tua história, mas é impossível a gente contar a tua história sem contar a história do teu pai. Me conta um pouco como que começa, sendo um porta-voz do teu pai, gostaria muito, e vamos estender esse convite para um dia ele estar aqui com a gente, mas me conta como começa isso na vida do teu pai. Bom, meus pais estão fazendo 50 anos de casado esse ano e o Aras completa 50 anos o ano que vem. Então, foi uma coisa muito que aconteceu que meus pais se casaram e meu pai já iniciou a criação sempre com o apoio da minha mãe. Você tem quantos anos? Eu tenho 37. Então, eles casam com quarto de milha antes de ter você. Você chega numa família que já com quarto de milha, é isso? Muito antes, Quando eu nasci, o Aras já estava a pleno vapor, já existia, assim. Teu pai conta para você como começa essa relação dele com o cavalo? Então, meu pai, ele sempre teve uma vida rural, a família dele morou em sítio muitos anos, então ele fala que ele ia para a escola montado a cavalo, e quando ele começou mesmo com quarto de milha, foi que ele já criava um gado de corte e ele emprestou um gado para uns amigos fazerem uma prova em Bauru, de laço. E convidaram ele, vamos laçar com a gente, e ele aceitou o convite. E assim ele se apaixonou pelo cavalo e começou a comprar éguas meio sangue, voltadas para o trabalho. E aí, com o tempo, ele foi vendo que a paixão dele mesmo era a velocidade. Então, ele começa lá atrás pela versatilidade do cavalo com manejo nisso. E aí, ele entra e fixa no quarto de milha e segue, é isso? É, exatamente. Ele laçava? Ele laçava, mas isso há bastante tempo atrás, mas quando eu nasci, o Aras já era bem focado em corrida, só em corrida mesmo. Teu pai foi presidente da BQM por um tempo. Meu pai foi presidente da BQM em 91 e do Jockey Club de Sorocaba ele foi 2 vezes. Pelo que a história que a gente conta é que não queriam que ele saia, né? Tiveram quase que implorar para ele ficar por mais uma gestão e aí então a gente teve essa troca dessa diretoria, porque aquilo lá não é fácil, né? Mas o Jockey tá num momento muito favorável, tá muito bacana e meu pai fez um trabalho muito bonito frente ao Jockey também e para estabilizar a situação financeira, ele é apaixonado. Eu falo assim, se existe esse momento é porque teve uma base. Alguém lá atrás, falando desde a época da Constituição da Pedra Fundamental, lá em 1986, é uma sucessão de pessoas pro bono, né, numa atividade completamente voluntária que construíram aquela estrutura que hoje está nos melhores momentos dela, né? Com certeza. Eu acho que toda instituição, a troca de poder, digamos assim, é muito saudável. Total. Porque cada presidente vai investir em um setor diferente. Tem que olhar mais o financeiro, o outro vai olhar mais a estrutura de corrida, o outro é a estrutura social. Exato. Então, eu acho que essa troca de pessoas ali em prol do cavalo, sempre visando o bem do cavalo, é sempre benéfico.
Então vamos falar um negócio. Teu pai tá praticamente desde o início do Jockey Clube de Sorocaba, é isso? Meu pai correu em Jaú muitos anos e Aí depois fez a mudança para Sorocaba. o primeiro grande prêmio disputado no Jockey Clube de Sorocaba foi vencido pelo meu pai. Olha só. Teu pai, antes da gente entrar nos cavalos mais recentes, inclusive os que têm história comigo, como no caso do Sign to Fly, teu pai fala qual foi o primeiro grande craque que ele tirou? Ele lembra disso? Olha, eu vou até contar uma história aqui rapidinho para você, que é uma história muito interessante, que eu acho que foi o primeiro animal que levou o Aras Prata assim, a ganhar títulos de grande importância a nível nacional. Minha mãe presenteou ele com uma cobertura do Dash for Cash Jr. Tá. Eles foram uma viagem para os Estados Unidos, apaixonados por corrida, pelo Dash for Cash. Meu pai falou, tenho o sonho de ter um filho desse cavalo. E na época não era possível. Quando o Dash for Cash Jr. veio para o Brasil, pelas mãos do Samir Jubran, minha mãe deu de presente, fez uma surpresa e comprou uma cobertura do Dash for Cash Jr. para ele. E ele cobriu uma égua que chama P-Down Wars e nasceu a Liberty Dash. E a Liberty Dash foi a primeira craque nascida no Aras Prata e que fez grandes conquistas, né? Era uma égua pequenininha e muito, muito rápida. A gente vai falar desses detalhes de animais nem tão vistosos assim, que acabam fazendo uma carreira esportiva. Então, teu pai te conta que esse é o primeiro grande momento do Aras. Eu começo a ter a relação com vocês lá para o final dos anos 90. Eu vou contar uma história bastante interessante. Eu entro, não entendendo nada, me apoio num treinador e eu lembro perfeitamente, a iniciar os leilões, ele vira para mim e fala, Herbert, por favor, só tenta comprar Sign to Fly. Ele fala exatamente isso para mim e eu não segui. Comprei Sign to Fly, mas comprei outras coisas, mas deveria ter seguido, porque eu só tive sucesso com sangue Sign to Fly nesse meu primeiro momento do jockey. No momento Sign to Fly, você ainda não estava enfronhado na corrida, né? Em que momento você entra e começa a entender? Você estava me contando antes, no off aqui, você teve uma passagem pela conformação. Conta um pouco dessa história. Bom, na verdade, assim, eu sempre frequentei o Jockey Clube de Sorocaba desde pequeno e cresci dentro do Aras. Mas quando eu entrei realmente para o cavalo, a me dedicar mesmo, foi quando eu tinha 13 anos de idade e eu entrei pela conformação. E aí, dos 13 até meus 27 anos, eu me dediquei muito ao cavalo de conformação. Por 12 anos a gente foi líder. No Aras vocês criaram, tinha uma pequena parcela de conformação. Eu tinha 6, 7 éguas, 6, 7 matrizes, mas a gente investia mesmo. Eu ia para os Estados Unidos, competir no Mundial, a gente conseguiu uns resultados muito legais em conformação. A gente conversou isso, mas eu queria que você falasse um pouco. Conformação é a base, mostra a estrutura morfológica do quarto de milha. Eu acho que eu já sei a resposta, mas gostaria que você nos explicasse. Isso deve ter te dado muita base para poder olhar cavalo, né? A teoria do equilíbrio, da raça, né? Independente da modalidade, o que você vai enxergar no cavalo, uma profundidade, um comprimento de garupa, uma linha de dorso perfeito, uma saída de pescoço levantado, um pescoço leve. Isso aí independe da modalidade, o que você busca dentro do indivíduo. E com certeza a conformação me deu um olho muito mais afiado para enxergar isso no cavalo. Né? A gente teve uma conversa falando quais seriam as três características básicas que a gente escolheria num cavalo. Você e algumas outras pessoas que eu considero bastante especialistas nisso, inclusive do mundo do inglês, falaram muito do balanço, da movimentação. Me conta um pouco disso na hora de olhar os bichos de uma maneira geral, porque é uma ciência, não é uma arte, não dá para planilhar, não dá para colocar numa planilha de Excel, mas você tem que ter esse equilíbrio. A gente estava discutindo bastante disso e para novos proprietários tentarem entender um pouco dessa mágica. Até tem umas linhas diferentes de raciocínio ali, de escolha de produtos. Eu conheço muita gente que primeiro olha o cavalo para depois olhar o papel, mas isso eu aprendi com meu pai. Antes de eu pedir para tirar qualquer cavalo da cocheira para eu olhar, eu só peço se eu gostar do papel. Eu acho que é primordial a família,
a solidez do pedigree. Depois, logicamente, vou olhar o equilíbrio, outras características, e o que eu comentei que eu acho muito importante é ver a movimentação. Então, depois a gente vê o potro parado, aprumos, tudo, a gente pede para caminhar, para ver a amplitude de movimento, principalmente se o animal caminha solto e a atitude dele ali na... Gostei desse detalhe que você falou. Então, assim, você nem pede para tirar um bicho se o papel não for adequado àquilo que você está buscando, é isso? Não, a primeira coisa é o papel para mim. Agora eu vou te perguntar, já teve algum bicho que você viu depois e falou, nossa, que espetáculo, e por acaso o papel não casava com o que você estava buscando? Não, com certeza, animais lindos a gente vê, nos Estados Unidos principalmente, né, que os leilões, por exemplo, do Heritage Place são 1.000 animais, então você vê eles caminhando ali na arena, você bate o olho e fala, nossa, cavalo maravilhoso. Aí você abre o papel e não agrada tanto. E para mim, eu já descarto. Por mais que o indivíduo me encante, Você não entra no... eu falo, minha veia de criador ali não me deixa comprar. Eu ia tocar nesse assunto, a gente pode tocar nele no final depois, mas sem sombra de dúvidas, eu já falei isso aqui em outros podcasts, vocês como criadores têm o melhor resultado em termos de, nesses anos todos, estamos falando de média de potros, resultados em pista e tudo mais. Isso vem de uma rigidez num princípio que você e seu pai definiram para poder colocar uma égua dentro do aras? Eu acredito muito nisso. A gente gosta muito das famílias. Eu acho que pai bom é obrigação. O pai bom todo mundo pode ter acesso, comprar uma cobertura independente de ser proprietário ou não do garanhão. Mas a matriz, ela faz toda a diferença. Então, se você tiver uma matriz consistente, de uma família importante, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, a sua chance de errar ela diminui muito. Eu falo que na corrida a gente precisa, além de tudo, né, de acertar tudo, precisa ter muita sorte. Sim. E eu acho que o papel do criador e do treinador é ter que minimizar a necessidade da sorte, de ter um animal bom na mão ali e poder contar ali com... Eu leio muito, né, e por uma casualidade da diferença das duas raças, já do inglês e do quarto de milha, a gente tem muito mais literatura de inglês disponível por causa da antiguidade. Existem algumas linhas de construção de plantéis, ou como Federico Tésio fala, de égua de aras e égua de pista. E não estou dizendo que isso é certo e nem que eu concordo com isso, eu estou te dando um exemplo. Uma determinada linha ou tese de criação diz que muitas boas éguas são irmãs próprias de excelentes craques e que geralmente essas éguas acabam produzindo até melhor do que as próprias craques. Você tem isso no teu aras? Não que você acredite, mas essa teoria que eu estou te contando, ela já foi provada no teu aras? É que, na verdade, eu acho que a gente tem muito mais éguas sem campanha do que éguas craques. Então, logicamente, a quantidade de éguas sem campanha produzindo é maior. Mas eu acho que o primordial, o que faz uma égua não entrar no time de matriz e do Aras Prata é o pedigree. Se eu tiver uma égua sem campanha, com uma família excepcional, ela vai fazer parte do meu plantel sem sombra de dúvidas. Agora, se eu tiver uma égua ali à disposição, com uma boa campanha, mas que não tiver uma família consistente, uma linha materna que eu goste, ela vai pagar um pedágio maior. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que você viu um indivíduo perfeito como papel, assim, não correu ou não foi para a pista porque teve alguma lesão, alguma coisa do tipo, mas numa família perfeita. Você analisou o papel e você olha, aquilo é perfeito para entrar no teu aras. Só que quando você vai conhecer, morfologicamente, ela não é equilibrada ou não tem movimento. Ela entraria no teu plantel ou não? Se for alguma característica que eu não gostaria que ela transmitisse, por exemplo, um aprumo, um problema ali, né, de joelhos ou um animal não equilibrado, sim. Eu analisaria isso porque eu não gostaria que ela passasse isso, transmitisse isso para os animais que eu for criar.
mas se for um problema que impediu ela de ter uma campanha, uma lesão, sem problema algum. Eu tenho várias, inclusive, que eu compro pela família e que não tiveram nenhuma campanha. E acabam produzindo isso. Sim, grandes produtoras. Isso é um outro. Vou te explorar muito nessa área, porque eu vou falar assim, eu deveria pagar para fazer esse programa, porque o prazer que eu tenho de estar aqui sentado e podendo conversar, talvez se a gente não tivesse o podcast, eu não ia estar podendo ter esse papo tão longo com você. Mas vamos lá. Prazer é meu. Uma pergunta que eu já fiz para alguns criadores. Vamos falar agora do garanhão. Tem alguns garanhões que eu observo que, horas cruzado com determinadas éguas, produzem um indivíduo baixo, forte, outro alto. Você acha que isso seria um não qualificador por ele não ter a capacidade de imprimir um padrão? E isso provaria que ficaria muito mais ao acaso da fêmea, da reprodutora que vai repetir, ou um bom garanhão, você tem que olhar um bicho, puxar e falar, esse é filho do coelho, porque ele imprime uma certa característica. Eu já vi, que não deixaram de ter craques, mas eu já vi vários filhos de alguns cavalos, inclusive aqui no Brasil, que ora são altos, ora são baixos. Então me parece que, eu não sei se é muito mais uma questão de uma sorte genética, que aquele bicho acabou sendo um craque, porque eu não vejo uma consistência num padrão de produção de potros. Como que você olha isso no macho, no garanhão? Eu acho que nós temos garanhões e raçadores. Eu acho que os raçadores são esses cavalos que imprimem, que você olha para o filho e você identifica o pai. Eu acho que esses cavalos devem ser mais explorados porque eles vão ter uma média muito melhor. Não que o cavalo que não é o raçador ele não possa tirar craques, mas... Como é o caso. Né? Mas eu acho que a gente acerta muito na média, por exemplo, como é o Granite, como era o Saint to Fly, são cavalos de média muito boa, que dificilmente um filho não estreia, não tem um resultado positivo. Eu, olhando agora, a gente está na primeira geração do Rédio, a gente vai falar depois do garanhão de você, eu acho impressionante como ele imprime, assim, é quase que, tudo bem, por causa da pelagem, às vezes ele é um alazão, um calçado, mas quase toda vez que me puxa, eu falo, eu acho que é um Red Rock, é isso, né? Ele imprime demais, e ele é um cavalo que ele veio para o Brasil, que a proposta dele era muito inovar na questão do sangue, né, que ele vem de um favorito cartel, é um sangue que está dando muito resultado nos Estados Unidos, e ele veio para cá saindo de campanha. Então era um cavalo que a gente não sabia como ia ser a produção. Foi realmente ali uma aposta na genética e no padrão do cavalo, que ele é maravilhoso, ele é um cavalo muito bonito. E quando começaram a nascer os primeiros filhos, a gente ficou muito impressionado positivamente como ele é um raçador, como ele imprime nos filhos dele. E a aceitação do mercado, tanto no lançamento dele como agora, na primeira geração que está sendo vendida, foi incrível, está sendo incrível. E eu até fiz uma filmagem esses dias no Aras, de um lote de 26 potros, e é impressionante, porque todos têm a frente aberta, parece que é um Xerox. Tem uma impressão muito boa. Eu vou comentar isso, eu já vi inclusive a entrevista que você deu para o nosso amigo Ronei da Connect Mais falando do Red Rock. Então você fala de como que vocês conseguiram ele, a gente vai tratar disso daqui a pouco, apesar que talvez eu vou repetir a história que você fez lá com o Ronei, mas acho que é bastante interessante. Mas vamos voltar um pouco. Vai lá, com você com seus 13 anos, você começa a sair da conformação e entrar. Qual era o momento, tenta puxar um pouco na tua memória, qual era o momento do Aras Prata, na hora que você fala assim, vou me dedicar mais para a corrida, e como foi a condução? Não deixa de ser um business, não deixa de ser um negócio, a gente está falando você tem que ter uma cabeça de gestores, e como foi essa condução do teu pai? Eu não sei se eu posso te falar já a passagem de bastão ou não, mas em que momento era um negócio a 4 mãos, em que momento teu pai começa a te dar um pouco mais de corda e você começa a escolher, porque eu sei que você está mais envolvido do que tudo. O Turf agradece, porque a gente vê a continuidade dessa história tão bonita, mas me conta um pouco. 13 anos, você sai da conformação, como que você entra e qual era o momento do Aras Prata? Como que você conduz isso? Na verdade, com 13 anos, eu estava muito ali
entrando, iniciando a competição da conformação. Mas eu tenho muito claro na minha cabeça o momento em que eu comecei a ser muito mais ativo dentro do criatório de corrida do Aras. Na vinda do Granite, eu já participava dos cruzamentos, mas quando eu realmente comecei a escolher o que a gente ia comprar com relação às matrizes ou quais iam ser vendidas, foi na vinda desse novo lote de importações que a gente fez, que foi marcado com a vinda da White Oronk. Foi a primeira égua que a gente importou dessa nova leva que veio dos Estados Unidos. Renovada Isso, em 2009. O Granite, você conhece ele lá nos Estados Unidos ou aqui só no Brasil? O Granite, nenhum dos condôminos conheceu o cavalo pessoalmente. A gente comprou ele através do Amauri, que todo mundo conhece como Bisilva, que é um amigão nosso, né? A gente conheceu ele na compra do Granite e desde então ele é o único assessor que vende cavalos pra gente, que vendeu cavalos pra gente e vende até hoje, desse momento até então. Então todas as importações que a gente fez foram sempre através dele. Isso é uma coisa interessante, assim. Vamos falar então da história, vamos usar o Granite como exemplo. Vocês não conheceram o cavalo, vieram conhecer o cavalo aqui no Brasil. Como nasce a ideia? Vamos tratar, para não ser hipotético, vamos tratar de casos específicos. Eu queria, primeiro vamos falar do Granite e depois vamos falar do Red, que aí nós vamos repetir a conversa que você teve com o Roney. Vamos falar do Granite. Como nasce essa história? Alguém liga? Ou você já segue o cavalo? Como que funciona? Eu vou um pouquinho mais para trás na história, que eu vou falar para você como que meu pai comprou o Saint to Fly. Tá, é uma boa. Porque o Saint to Fly foi comprado potro ainda, um ano e meio, com meu pai, o Tô da Berrante e o Consone. Os três compraram, na verdade ele foi vendido em leilão por $41 mil e eles não compraram o cavalo no leilão. Só que ficaram apaixonados pelo potro, adoraram o potro e resolveram ir atrás. E o comprador pediu $10 mil de lucro. E no mesmo dia eles já acertaram e compraram o Saint to Fly por $51 mil. Só para eu entender, o potro foi vendido, o novo comprador falou, para ganhar uma graninha me dá 10 a mais, eu passo o Saint to Fly, é isso? Exato, e ele foi assim, ele foi um presente, porque na primeira prova da Tríplice Coroa Americana, né, o Kansas Futurity, que hoje é o Ruidoso Futurity, ele já ganhou. E aí ele foi finalista do Rainbow, depois ele encerrou a campanha dele e veio para o Brasil para virar garanhão. Pai estava nessas corridas? Ele chegou aí para os Estados Unidos ou não? Então, quando ele foi correr a final do Kansas Futurity, era o meu aniversário. E era o meu aniversário, acho que de 2 anos. E aí ele não, por esse motivo, ele não foi. Então eu fui culpado por ele não estar lá nessa final. E aí, voltando à sua pergunta, passados esses anos todos, o Saint to Fly já estava ali, né, com uma fertilidade já com mais idade, uma fertilidade mais baixa. E a gente viu a necessidade de ir atrás de um sangue novo, de um novo garanhão. E surgiu a oportunidade de comprar o Granite, mas ele é um First Down Dash, que é um cavalo que a gente é fã, eu acho que é indiscutível que ele é um divisor de águas dentro da raça, mas o que fez a gente comprar o Granite Lake não foi o pai, foi a mãe, porque ele é uma égua PSI, extremamente produtora dentro do PSI, e o Granite é o único filho dela dentro do quarto de milha, e as apresentações dele, se você vê, ele ganha em distâncias assim, ele colocava 3, 4 corpos dos concorrentes, e isso que chamou muito a atenção. Na época, né, eu participei, mas meu pai muito mais. Ele viu o cavalo correr, a amplitude do galão, ele falou, esse cavalo a gente tem que comprar e tem que trazer ele para cá. E foi assim a vinda do Granite. Isso ajuda, porque apesar de você ter First Down Dash em cima, você tem uma linha baixa completamente limpa de consanguinidade que ele poderia encontrar nas futuras matrizes, é isso, né? Sim, aqui no Brasil ele cobriu várias netas do First Down Dash e por ter essa limpeza aí de sangue do puro sangue inglês, eu acho que isso permitia, não dava tanta consanguinidade assim. Então ele é um cavalo que ele cobre muito bem qualquer égua. Vocês trouxeram isso, foi um sucesso, quer dizer, vou falar que são 3 sucessos um atrás do outro, assim, começa com o Saint to Fly, vai para Granite e agora já está dando as caras que vai acontecer de novo. Como acontece Red Rock? Red Rock Cartel. A gente estava num momento muito confortável
da criação, porque tinha o Granite ainda vivo e o Fantastic Corona Júnior, começando aí a brigar na liderança das estatísticas com o Granite com seus 15, 16 anos. Então a gente tinha ainda 9, 10 anos de tranquilidade, mas o que a gente enxergava dentro do mercado? Que tinha um hiato, faltava ainda um garanhão com sangue diferente e tinha essa oportunidade para a gente buscar um cavalo novo. Conta essa história, porque eu assisti no Connect Mais e você fala que o criador tinha 2 cavalos exatamente com o mesmo papel e só por isso vocês tiveram a oportunidade. Conta aí para a gente poder saber. Exatamente. Quando a gente começou essa busca nos Estados Unidos por um novo garanhão para o Aras. E sempre com esse advisor. Com esse consultor teu lá. Sempre com a Mauri. E eu procurando os cavalos aqui, ia nos filhos do Favorite Cartel, porque eu queria um cavalo diferente. Eu queria que saísse do Mr. Jazz Perry, que saísse do Corona Cartel, e aí o que vinha de mais atual era o Favorite Cartel. E eu batia muito nos filhos dele, que tinham ganhado mais dinheiro ali em corridas. E é muito difícil você comprar nos Estados Unidos, porque eles têm uma cultura de castrar muitos os cavalos para serem bons atletas. É muito mais fácil de lidar, né? Dali da docilidade, então eles procuram a facilidade para buscar os prêmios. Então, quando você tem um cavalo de destaque inteiro... Por consequência. O preço é muito alto e eles não querem abrir mão. Eles querem ali incorporar o cavalo para o plantel americano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já me falou isso, eu não sei se foi no quarto de milha ou no inglês, mas que geralmente quando uma égua sai da vida atlética e vai para a reprodução, ela é meio que uma tabela, ela custa o que ela ganhou em pista. Tem alguma correlação? Nos Estados Unidos, há alguns anos, a gente usava essa correlação. Mas o mercado de garanhão está tão complicado que essa base já não vale mais. Os valores, vezes até mais. Bem mais. Então, por exemplo, se você pega um cavalo de $800 mil, às vezes não é mais a correlação, ele não custa mais $800 mil. Não, um cavalo inteiro hoje que ganhou $800 mil, na verdade, eles não vão nem abrir um preço para você, eles vão querer incorporar ele para o mercado americano. Então, um cavalo que ganhou 300, você vai achar ele aí por uns 600 mil, depende muito do papel, depende da campanha, da morfologia do cavalo. Sim. Mas essa correlação hoje em dia está um pouco mais defasada. Tá mais isso é bastante interessante para entender o quanto custa essa genética. Né? Então vamos lá. E aí quando a gente chegou no Red Rock Cartel, a gente viu a oportunidade, porque a criadora, que inclusive era a proprietária, ela tinha o tio-irmão, que era da avó do Red, mas também filho do Favorite Cartel, que é o Theo Cartel. Só que o Theo Cartel, ele é um cavalo que ele ganhava em 402 metros, era um cavalo muito mais longe do chão, muito mais englesado, e que fez campanha com 3 e 4 anos, campanha de maior sucesso. E o Red já é um cavalo muito mais para o quarto de milha, um cavalo do meio, de ótimo tamanho, mas equilibrado, forte e que ganhou muito nos 320 metros. Não tinha precocidade. Aos 2 anos. E que era o que a gente precisa aqui no nosso mercado, que as corridas aqui são precoces. Acho que isso é uma coisa interessante, porque eu estava até discutindo com um outro criador aqui, para entender a dinâmica do mercado. A indústria se movimenta atrás dos prêmios, das provas, coisas. Então, a grande diferença nossa aqui no Brasil você tem essas concentrações de provas e tudo mais. Então, explica para quem não é do quarto de milha e para quem está entendendo, qual é essa dinâmica e por que vocês são obrigados a produzir velocidade e precocidade junto. Bom, eu vou usar como exemplo aqui a principal casa do quarto de milha, que é o Jockey Club de Sorocaba. O Jockey Club de Sorocaba, ele distribui mais ou menos 7 milhões por ano em prêmios. Desses 7 milhões, sem medo de errar, 5 milhões e meio são voltados para os potros de 2 e 3 anos, que eles mudam de ano hípico em julho. Então a gente tem 3 provas, que é o Brazilian Futurity, o Mega Race e o Potro do Futuro, que são as 3 provas que só nelas já você está distribuindo R$1 milhão. E que é o sonho... Cada uma delas. E que é o sonho de todo carreirista ganhar uma prova dessa importância. Além de outras 5 provas que distribuem 250 mil cada, que são ótimos prêmios, o campeão dos campeões ali que vai distribuir mais 300 mil, as da Tríplice Coroa, 150 mil cada uma. Mas a grande premiação e o grande
jogo, né, aposta, fica concentrado nos potros de 2 anos. Então, é um mercado cíclico, né, todo ano se renova, e eu falo se renovam também as esperanças, porque tem ano que a gente vai muito bem, tem ano que a gente não tem tanta sorte, mas ali no próximo ano a gente já tem a expectativa de buscar o sucesso de novo. Como tal, você, como criador, como fornecedor de matéria-prima para esses proprietários, carreiristas que querem correr atrás do dinheiro, como, né, como a própria frase diz, você precisa produzir precocidade. Com certeza. Aqui no Brasil isso é primordial. Não dá para pensar em ter um garanhão ou alguma coisa que vá produzir um ganhador só depois de maduro. Aqui você perderia grande parte da brincadeira em jogo, já passou porque está no primeiro ano, é isso? Né? E eu acho muito importante também você ter um cavalo com índole boa e que aprende rápido. Porque um treinador com 40 cavalos na mão, se um for mais difícil ali para aprender e o outro já se mostrar um cavalo bom no início do treinamento, a atenção da cocheira automaticamente ela se volta no cavalo que está tendo bom desempenho. Então, tiveram bons cavalos aqui no Brasil que tinham filhos difíceis de lidar, de treinar, e que foram colocados um pouquinho mais de lado em função disso. A gente, principalmente com esse choque de sangue, com a entrada do sangue de inglês dentro do quarto de milha, às vezes você cria essa coisa, esses cavalos mais esquentados. Mas, tudo bem que eles não foram ainda para Doma, eles estão no começo. Mesmo o Red Rock tendo essa linha de inglês, me parece que os potros são, a docilidade deles, pelo que eu entendi, é bem dentro do que se espera para poder você fazer a doma, fazer o processo todo, é isso? Na verdade, eu falei que a gente ficou muito impressionado com a morfologia dos potros, mas o que mais chama a atenção dos filhos dele, isso é unânime. Se a gente perguntar para as equipes que trabalham com os potros, desde o desmame, a índole, a docilidade dos potros é muito grande. Então, 90% do que eu produzo em casa é Red, Granite, Fantástica e Corona Júnior. E com certeza, desses 3, o Red é o mais manso, com melhor índole dos 3. E mesmo tendo uma sobrecarga de sangue de inglês, que poderia gerar um bicho mais... E além do inglês, ele tem o Chix Beduíno embaixo, que também é um cavalo mais esquentado. Que vem do Beduíno, que é como consequência. Você contou a história, então, do Red Rock. Como que se forma? Quem são hoje os teus parceiros nessa aposta? Como que vocês formaram esse consórcio condomínio? Me explica aí. E nesse caso, você foi lá ver ele antecipado? Não? De novo, só conhece aqui no Brasil? Como foi o processo? O Red, ele estava correndo em Los Alamitos quando a gente achou ele e achou a oportunidade de comprar. Corrida. Ele estava em corrida, ele estava em campanha ainda. E também foi da mesma forma. A gente conheceu ele só por vídeo. E, como eu te falei, eu tenho plena confiança no Amaury, porque se ele for lá, ele não vai me falar pela comissão que o cavalo é bom. Ele vai falar, o cavalo não serve para você. Quando ele viu o cavalo, ele falou, olha, pode levar o cavalo fazer o espermograma, porque se for bom de fertilidade... o cavalo é impecável, então vocês podem comprar de olho fechado. Mandou vídeo. Vou fazer você vai ser o meu intermediador. Vamos trazer a Amaury quando estiver no Brasil aqui para contar as histórias todas lá. Com certeza. Talvez a gente faça um episódio duplo. Você de novo aqui, porque tem muita história para contar, e ele para fazer, Amaury, vai ser obrigado a vir aqui pelas mãos do Eriquim para a gente contar as tuas aventuras nos Estados Unidos. E foi o Amaury que iniciou essa onda de importações, dessa nova onda de importações para o Brasil com o Trou em Afite. Ele trouxe com Duda Mendonça o Trou em Afite e aí começou, as pessoas foram de novo ali buscar no mercado americano os cavalos. Eu sou muito emocional da minha conexão com o cavalo, tudo e tal. Quando você vê pela primeira vez Red Rock ao vivo? Bom, ele chegou no aeroporto e direto... Viracopos sempre, né? Viracopos sempre. Ele já foi para o Rancho das Américas. Tá. Do Rancho das Américas, ele só saiu para ser apresentado no nosso leilão. E já voltou para o Rancho das Américas. Então, o Fantástico Corona Júnior viveu o tempo todo que ele estava no Brasil, logicamente, no rancho. O Granite Lake ficou um pequeno período no Aras Prata, mas... com a quantidade de sêmen que ele enviava, a gente também procurou enviar para uma central e foi no Rancho das Américas. E o Red é a mesma história. Mas quando você viu ele a primeira vez?
No rancho ou você foi para Viracopos? Como não, foi? Foi no rancho, porque lá a gente não tem acesso, É, né? você Não, fica fechado. é muito difícil acessar. Mas ele chegou no dia seguinte, eu já estava lá. E Ah, como é essa... porque eu tenho uma certa dificuldade, inclusive, contando isso. Hoje nós estamos gravando numa sexta-feira. Amanhã é sábado, tem uma reunião no Jockey Clube de Sorocaba, e junto com o leilão do seu Ademir e da família Jacobsen. No domingo, eu pego um avião, vou para Porto Alegre, pego um carro e vou para Bagé para poder ver os potros de inglês que vão estar nos últimos semanas. Eu não consigo comprar um bicho só pelo virtual, eu preciso conhecer. Mas aí você estava bem apoiado, a Mauri, campanha, resultado, tudo. Para mim, que tem a relação emocional com o cavalo, deve ser um momento único, a primeira visualização. E voltando só um pouquinho na sua pergunta, a questão do RED, quando a gente estava começando a conversar, não teve nem negociação de valores. A proprietária, ela queria saber se ela venderia para a gente, e não pelo dinheiro. Ela queria saber aonde o cavalo ia ficar alojado. A gente teve que ir no Rancho das Américas fazer filmagem da onde o cavalo ia ficar. Qual era o projeto para o cavalo, das nossas éguas, mandar vídeo do Aras, para ela falar se ela venderia o cavalo ou não para nós. E a questão do valor, para ela, era o segundo plano. Ela não mexeria, mas... Primeiro tem que aprovar o cavalo. Porque não é uma questão só de dinheiro. E quando a gente passou por todo esse processo, ela gostou muito do projeto, ela viu que realmente a gente, né, era um criador sério, que queria promover o cavalo, trazer ele para um projeto muito maior. Ela topou, e a primeira pessoa que eu liguei foi pro Eduardo Rorato, filho do seu Ademir, e apresentei para ele qual era a nossa ideia com o Red Rock Cartel, o que a gente imaginava com ele. E ele não falou assim, vou pensar. Ele falou, vou ligar pro meu pai e já te retorno. Quando ele me ligou, ele falou, a gente tá junto, a gente tá dentro. O cavalo foi comprado em um dia. Que legal, que legal. Então a partir do momento que você fecha a compra, quanto tempo depois ele chega em solo brasileiro? Demorou um pouquinho, na verdade, porque eu comprei ele em setembro, eu queria fazer todos os testes de espermograma, de fertilidade com ele nos Estados Unidos. Então ele chegou aqui no Brasil em dezembro ou janeiro. Aí a gente teve um bom período de adaptação para ele começar a temporada de monta. A gente apresentou ele, né, presencialmente no meu leilão, e aí sim a gente iniciou a temporada de monta. Eu não sei por causa das minhas andanças, eu lembro que eu não... foi até... Eu te liguei, né? Falei, infelizmente, bons negócios, tudo, eu não vou estar presente, eu estava numa viagem de negócios, mas eu fui depois conhecê-lo no rancho, realmente é impressionante, né? Assim, de uma força, de uma musculatura. Hoje ele está com quantos anos? O Red hoje está com 8 anos. 8 anos. E seguiu cobrindo, foi assim, teve uma aceitação absurda, e a gente vai ter muito produto dele disponível tanto nessa geração como na próxima e na sequência. As 3 primeiras gerações que ele cobriu aqui no Brasil, que eu falo que são as mais difíceis, porque ainda os potros não estrearam, todas ele tem mais de 100 filhos nascidos. Ele cobriu aí de 120 a 150 éguas nessas 3 gerações com tranquilidade. Você tem lá as tuas éguas, mas não vamos citar nenhum nome. O que você acha que é perfeito para ele? Se você pudesse escolher, tem uma folha em branco, escolhe papéis que você acha que casa perfeitamente, ou até morfologicamente, não só o papel, ele se encaixa mais numa égua assim, sabe? O que você espera? Morfologicamente, eu acho que ele é um cavalo do meio equilibrado, então ele pode cobrir qualquer tipo de égua. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande que ele tem. Geneticamente falando, copiando um pouco do que vem dando certo nos Estados Unidos, é a linhagem Corona Cartel, porque hoje o melhor cruzamento do mundo é o Favorite Cartel com mães Corona Cartel. A Remember Me Rose em especial, mas no geral, éguas Corona Cartel, o Favorite Cartel cobre muito bem. Certo. Mas dentro do Aras Prata, ali no nosso plantel, ele cobriu todas as nossas éguas, sem exceção. Ele é um cavalo que tem um papel, um sangue muito aberto, então não tem impeditivo para ele. A gente vai descobrir, quando estrearem os filhos dele, qual é o cruzamento do Red Rock Cartel. Né? Qual é o mix que deu certo. Exato. Né? Falando um pouco, já que você citou em treinamento, agora eu vou tentar te explorar um pouco
na cocheira, nas corridas e saindo um pouco do Aras. Você, quando que você começa, ou, e fazendo até uma pergunta, existe alguma coisa que você gosta mais? Assim, você se envolve mais no Aras, na criação, e a cocheira você fica... Estou falando a cocheira dentro do jockey. Você fica mais só recebendo o resultado? Ou você gosta... Me conta um pouco como que é o Eriquinho nessas duas partes. Tem alguma parte que te agrada mais? Você se envolve? Não? Fica lá pegando, indo para a beira da raia, marcando o cavalo? Como que você funciona nisso? Eu sou apaixonado, né? Eu divido essa paixão com meu pai, então a gente troca muito, a gente gosta de conversar, é um assunto recorrente, diário, nosso na empresa, em casa, então a gente gosta muito disso. Com certeza a criação mexe muito comigo. Eu consigo me imaginar sendo só um criador, mas não consigo me imaginar sendo só um carreirista. O Aras praticamente está presente no meu dia a dia. Eu moro muito perto do Aras, então pelo menos 3 vezes por semana eu tô lá vendo os potros, vendo as éguas e tô com uma equipe muito legal lá no Aras e que me permite fazer um trabalho de criação bem... Que engraçado isso que você está falando, né? Eu não me imagino como criador, eu vou te explicar porque acho que eu não tenho a resiliência que vocês têm, porque é um processo muito longo e assim, você tem que dar tempo ao tempo, saber... Acho que eu sou mais imediatista, então por isso que eu me vejo muito mais como proprietário, assim, comprar o potro, levar, ver, corre, não corre, o que eu adoro, para mim é fantástico. Esse processo de vocês tem que ter uma resiliência, assim, absurda, né? Porque o que eu quero te dizer é o seguinte, você vai entender o que eu vou falar. Se você estiver correndo um cavalo da minha criação e eu estiver correndo um cavalo com a minha farda que não é da minha criação, você pode ter certeza absoluta que eu vou estar torcendo para você. Não tenho dúvida. Porque filho, né? é o animal que nasceu ali comigo e eu realmente... Eu tenho 50 produtos mais ou menos nascendo por ano no Aras. Se a gente for passear no pasto, meus cavalos não usam coleira de identificação. Eu te falo todos, sem exceção. Os pequenininhos, todos. Quem é o pai, quem é a mãe, tudo certinho. O próprio, já falei isso aqui várias vezes aqui no podcast, essa simples palavra de você ser o criador, né? Você ter o poder de estudar, não, isso vai ficar bom nisso, ver o potro nascer, tal. Eu não tenho dúvida, o que eu não tenho é talvez paciência, mas eu não tenho dúvida que deve ser uma atividade muito prazerosa e que o prazer de ver um bicho teu ganhando é fantástico. Falando nisso, você tem noção de quantas vezes vocês ganharam as estatísticas no Jockey Clube de Sorocaba ou não? Olha, em todos os anos eu não sei, mas eu sei que nos últimos 7 anos a gente ganhou 3 ou 4 em somas ganhas. Porque eu frequento aquilo há quase 25 anos, né? Mais de 25 anos, e sempre é frequente, como eu já falei aqui em mais de um podcast, o resultado de vocês como isso. Sem a gente citar nomes e sem fazer comparativos, o que você acredita que é o sucesso do Aras Prata? Quais são os pilares básicos e tal? É ter uma teoria, uma tese de criação rígida e não abrir mão dela por mais oportunidades que possam aparecer? O que você acha que é? E que várias vezes você deve ter discutido com o teu pai. Pai, mas tá fora do nosso... Como que funciona isso? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que fazer o serviço de casa, né? Fazer a tarefa bem feita. Então, criar com qualidade. Dentro do Aras, eu falo que a gente procura essa questão, né, das matrizes, que a gente acredita, das famílias, para ter a probabilidade maior de acertar com os filhos, com os produtos. Mas depois que o trabalho está feito, que a gente está colocando os produtos ali no mercado, eu acho que uma coisa muito importante mesmo, são os nossos amigos e os nossos clientes que acreditam e confiam no nosso trabalho. É o relacionamento que a gente tem. Porque sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Agora, não adianta ter relacionamento, vender cavalo bem vendido se você não tiver feito a base bem feita, a tarefa, né, de casa, o serviço de casa bem feito. Falando sobre isso... Vocês são quantos anos? 50 anos? O ano que vem já completa 50 anos de Aras Prata. Vai ter festa ou não?
Vai ter um leilão especial, tem que ter. né? Porque bodas do quê? O que seria isso? Se fosse Bodas de ouro. Bodas de ouro, é verdade. Vamos falar disso. Vocês estão há 50 anos na estrada. Vocês já devem ter vou dar exemplos, N trocas de ração, de processo. Dava 3 vezes por dia, dá 2, dá 4, dá não sei o quê, papapá. Há quanto tempo vocês acham que vocês, ou todo ano, não, dá para acertar um parafuso, há quanto tempo você acredita que você criou um modus operandi, um padrão que vem se repetindo? Porque acho que vocês já devem ter feito experimentos voltados, idos. Não, essa marca de ração não deu certo, sem citar nome. Não deu certo com a gente. Tô comprando alfafa, não sei de onde, muda, mais feno. Mas quantas mudanças já teve e há quanto tempo você acha que vocês estão no processo correto? Eu acho que o processo perfeito ele não existe. Então a gente sempre está tentando melhorar e acertar alguma coisa, mas também eu acho que time que está ganhando não se mexe. Então, obviamente, a gente tenta buscar algum problema, né? Antigamente, os filhos do Sign to Fly, a gente tinha muito problema de casco, eles tinham um casco mais mole. A gente, né, foi tentando buscar o Granite, que tinha um casco muito bom, e aprimorar. Agora, falando da criação, o que a gente não faz, por exemplo, você falou mudar a marca de ração. Se eu for mudar, se eu achar que tem uma marca melhor, eu posso trocar, mas nunca na geração que nasceu e que está sendo tratada. Sim. Eu levo ela para o leilão, eu termino a criação com a mesma e com o mesmo critério. Se eu for trocar a ração, eu troco com a geração que está nascendo. E isso aconteceu há 2 anos, quando a gente foi trocar a ração que a gente estava utilizando, a gente entregou ainda a geração que foi a leilão o ano retrasado com a ração que a gente estava utilizando e os potrinhos desmamados já estavam comendo a outra marca. Então é o cuidado que a gente tem e eu acho que isso é muito da saúde, principalmente a saúde óssea e desenvolvimento dos cavalos, para evitar cavalo, né, mal calcificado, que quebre ou que tenha algum problema. Eu acho que esse critério. Só vou fazer uma parte aqui. Quando a gente. Isso já me perguntaram no direct e tudo mais. Quando a gente cita esse adjetivo quebrar cavalo, não é que quebra. É que o cavalo tem uma pequenas lesões. Porque senão os ativistas aqui já não vão entender. Então, quando a gente usa essa expressão, é simplesmente porque teve um simples trinco por causa de uma falta de calcificação óssea que você vai tentar corrigir depois via alguma coisa. Deixa eu fazer sem citar nomes para a gente não se comprometer. Quando vocês fizeram isso, o que você identificou que era necessário essa mudança? Me conta aí, eu sou curioso. A gente estava super satisfeito com a ração que a gente estava trabalhando, mas estava vindo um novo produto no mercado com matéria-prima, não que a outra fosse ruim, mas essa tinha um controle de qualidade e eu sabia exatamente o que eu estava comprando. Não tinha, assim, ou milho, ou isso, ou aquilo. Não, era certeza que a formulação da ração estava ali, tanto que ela é um pouquinho mais cara, mas vale a pena o investimento. Vamos falar a respeito disso. E todo esse processo custa. Então, assim, isso se traduz, quem quer qualidade, você precisa fazer investimento. Isso em qualquer área, não estamos falando de criação de cavalo. Você fez esse processo, você achou, você está lá, o Aras nasce e está até hoje no mesmo lugar, é isso? O Aras começou no lugar onde era o Aras Canarim hoje. Do César Machado. Um pouco mais ali para frente. E aí, antes de eu nascer mesmo, meu pai já vendeu e comprou o Aras aonde ele é. Na verdade, aqui, vamos poder falar que Bauru é uma terra abençoada, que teve Apolo de um lado, teve geração de Sign to Fly, Granite, ali é bem... Não sei se dá para fazer nisso, os criadores de inglês tentam puxar isso por causa do frio ou da qualidade, da temperatura mais amena de Bagé, e por isso que lá estão os melhores aras. Será que a gente pode falar? Porque Bauru é quente para burro, é um Texas, é uma Califórnia porque eu fiz prova de faculdade lá, para vestibular de faculdade lá, e eu lembro o quanto que aquela terra é quente. Meu Deus do céu, não é? Bauru é quente, mas eu acho que uma coisa muito positiva é que a gente tem um clima muito estável durante o ano. É difícil a gente ter picos altíssimos de calor ou de frio, com exceção de algumas semanas do ano que o Brasil inteiro passa por alguma frente fria ou frente de calor. Mas é muito estável. Isso eu acho que ajuda muito na criação.
Isso é engraçado, né? É particular, assim. A gente tem uma grande level, talvez, eu não sei, vou pensar um pouco por alto, mas grande parte do bom quarto de milha de velocidade, ele está concentrado no estado de São Paulo, perto de Sorocaba, e aí a gente tem os nossos amigos ali da fronteira, Ponta Porã, Bela Vista, que também estão criando super bem. Mas você tem essa concentração para cá, em terras completamente diferentes do Purusã inglês que buscam regiões mais frias. Eu não sei, depois tem que pensar para algum veterinário, biólogo me explicar, mas o quarto de milha se adaptou perfeitamente nessas regiões mais quentes, em contrapartida se busca criar Purusã inglês no Paraná, Bagé, que são regiões mais frias. O quarto de milha, eu acho que ele é muito cultural. Eu acho que ele traz muito a paixão junto com ele. Então, os criadores, eles vão, às vezes, contra todas as estatísticas para realizar um sonho de ter uma criação vitoriosa. No Nordeste, por exemplo, que passa ali estações inteiras sem chuva e seria, né, totalmente difícil. Aras lá que são irrigados, né? Irrigados, o cara investiu... e assim, o investimento em pedigree, em qualidade genética é absurdo. Então a gente tem grandes aras com excelentes matrizes no Nordeste. Exato. A gente vê isso muito, se a gente fosse citar alguns nomes, Paulo Otávio, Rancho Horizonte, Rafael Leal, todos eles Ranieri Mazzilli, fazem um trabalho lindo. A turma lá de cima investe, são bastante... Eu não sei se a palavra é essa, agressivo, empreendedor, mas grande parte desses grandes cavalos, a turma do Nordeste que empeitou e trouxe a genética de uma forma ou outra para o Brasil, né? Eles são apaixonados, né? O Turf, eu falo, a paixão, quando a gente vai num evento de corrida no Nordeste, a gente vê que a população, ela se envolve, ela vai assistir a corrida. Então, eu acho que isso tem muito na cultura, tá ali enfranhada na cultura deles. Vamos voltar um pouco, eu sei da tua paixão pela criação, mas vamos falar um pouco de corrida, de Jockey Clube de Sorocaba e de cocheira. Como é esse teu envolvimento nisso? Você vai pro dia que vai tocar o cavalo, alguém te liga, o teu treinador liga, ó, vem aqui, ou você fica e só recebe a ligação, é bom, é ruim, marcou tanto? Isso é uma coisa que eu aprendi assim, que eu acostumei a fazer com o meu pai, porque meu pai nunca tocou cavalo. Ele nunca esteve no momento? Nunca esteve, a gente não participa desse momento ali do treinamento. Bom, o Levi trabalha com meu pai muito antes de eu nascer. Há mais de 42 anos eles estão juntos ali e eles têm... E ele que coordena tudo. E tudo. hoje, junto comigo ali, a gente tem uma relação excelente de confiança extrema e ele é um profissional super capacitado e que a gente confia 100%. Então, esse direcionamento... de treinamento, ele tem carta branca para passar, para não passar. Ele só informa vocês. Ele fala, olha, esse cavalo é bom, marcou tanto, manda os vídeos, a gente, né, tem bastante informação, bastante acesso a isso. E com relação às corridas, o que vai correr, qual o grande prêmio, a gente troca ideias também, mas eu não vou falar nem que é ele que decide, é o cavalo. Porque se o cavalo tá bem para correr, eu acho que tem que aproveitar o momento, e se o cavalo não tá, a primeira coisa que a gente faz é respeitar o indivíduo. Então, se o cavalo não estiver bem, ele não vai correr. Eu acompanho isso há bastante tempo dentro do Jockey Clube de Sorocaba. E assim, primeiro, hoje na cocheira, com a farda prata, sendo parceria ou não, mas correndo com a farda do Aras, vocês devem ter quantos atletas? Hoje, por volta de 8 cavalos, 8 potros. Cavalos. Essa média, ela se mantém nos anos anteriores? É mais ou menos isso que fica por ali ou não? Depende muito. Por exemplo, esse ano a gente não ficou com nenhum cavalo 100% pro Aras Prata. A gente fez algumas parcerias no nosso leilão. Porque o leilão foi um sucesso, foi muito bom. E a gente acabou fazendo as parcerias com nossos clientes, que são nossos amigos também. E aí você tem um percentual desse... Então, isso varia bastante, varia de ano para ano. A cocheira sempre inicia ali com 18 cavalos, vamos falar, pelo menos uns 4 cavalos velhos de 4 anos e uns 15, 14 potros. E aí vai fazendo o trabalho para fazer a seleção do que vale a pena continuar o investimento, continuar o trabalho.
Vamos falar de dois cavalos em especial, sobre essas histórias que a gente estava conversando antes daqui. Mas antes disso, eu vou agradecer o nosso apoiador, Loyal Vinhos. Hoje nós estamos tomando aqui um DOC de Alentejo português. A Loyal Vinhos tem extrema habilidade na carta de vinhos do continente europeu, então eles trabalham com Portugal, Espanha, Itália, França. Gostou? Muito bom, maravilhoso. E outra coisa que eu gosto muito de falar, porque eu acho que isso é muito importante, esse é um ambiente para dar voz para o turf, para dar voz para a indústria, para o cavalo de corrida, para os criadores, treinadores, proprietários, mas o mais importante, empresas fora do meio enxergaram valor nesse nosso conteúdo e principalmente na audiência de você em casa e nos apoiam. Então eu agradeço muito a Loyal Vinhos e todos os nossos outros apoiadores. Mas vamos lá, vamos fazer uma parte agora, falando... Meu, o turf tem uma magia, né? Então, a gente tem histórias e histórias de cavalos, craques, cavalos que saíram caríssimo e não correram nada, cavalos que foram relegados e voltaram e fizeram história. Vocês têm duas histórias muito em particular. São 50 anos, você poderia me contar um monte. Mas vamos falar de duas muito recentes, que acho que o Brasil inteiro acompanhou. Antes da gente falar dessa que está acontecendo agora, no ano de 2005, vamos falar da do ano passado. Me conta a história da Make Me. Como que começa, até para quem nos assiste entender das nuances e da maravilha desse negócio, que se você tendo um pouco de sorte, se alguém lá em cima quiser te abençoar, o que pode cruzar na tua frente? Me conta a história dessa égua tão especial. Bom, a Make Me, ela é o maior presente que eu ganhei nesses anos todos de corrida. E ela, desde que ela nasceu, eu construí com ela uma relação muito especial. Aos 2 meses de idade, ela já me seguia ali, mesmo, né, mamando, ainda com a receptora, ela me seguia no pasto. E a gente foi construindo a nossa relação de confiança ali na criação. E todo ano, por mais que a gente fique com algum produto, né, no leilão, a gente leva 100% da geração à venda. E na geração 2021, a Jazz Because, que é a mãe dela, tinha 4 filhos. E ela era a menorzinha dos 4. E como eu tinha essa ligação muito forte com ela, eu conversei ali com meu pai que eu não gostaria de vender. Uhum. Simplesmente por naquele momento era uma coisa emocional. Não, ela, independente do que ela fez em corrida, ela ia ficar comigo para sempre. Assim, eu tinha uma relação com ela muito, muito bonita e tenho até hoje. E partiu do meu pai. Quando eu falei, eu não quero vender a Make Me, ele falou, ela tem outros 3 irmãos, então não leva ela pro leilão. Fica com ela para você. Até porque ninguém poderia te acusar de nada, porque ela era menorzinha, você não estava fazendo nenhum... Ela não ia ser destaque de forma alguma no leilão, ela era uma potra bonita, mas ali do meio da tropa. E ela ficou comigo ali no Aras. A gente normalmente prende os potros em janeiro para preparar para o leilão, que é sempre final de abril, e ela ficou solta. Ela ficou no pasto e ela só foi ver cocheira em agosto, quando eu mandei ela pro Jockey Clube de Sorocaba. E quando ela chegou na cocheira, todos os potros já estavam trabalhados, encocheirados desde janeiro, trabalhando em redondel, muito musculados e bonitos, e ela com pelo queimado do sol, e com estado muito bonita, tudo, mas nada de preparado de cocheira. E aí começamos a trabalhar com ela devagarzinho ali, ela estava um pouquinho atrasada. O nascimento dela é quando? Quando que ela é nascida? Ela é de agosto. De agosto. Ela é de agosto. E então, nascimento bom, ela era atrasada só pela questão da gente não ter prendido ela para o leilão, para iniciar trabalho de redondel. E o Levi, junto com o Flávio e a equipe da cocheira, foi ajustando a Make Me para os treinamentos. Eu ia visitar ela semanalmente e ela continuou muito dócil mesmo em treinamento. Às vezes os cavalos, né, ficam mais vivos, assim, até pelo esporte, eles têm que estar prontos ali para correr, e ela sempre muito mansa, extremamente mansa, não só comigo, mas com todo mundo.
e ela foi conquistando o carinho da cocheira. equipe no geral. Então você entrava na cocheira dela, ela estava roncando, dormindo no chão, super... Isso ajuda muito um cavalo, Não, né? Ele ser calmo. Ela se ajudava em todos os sentidos. Só que quando a gente começou a fazer os trabalhos com a Make Me, isso já era novembro, os tempos eram bem ruins. A gente tinha 14 ou 15 potros na cocheira e ela era a penúltima da turma. Só tinha uma que marcava pior do que ela. Flávio Levi te ligava e falou, ó, fez tanto. Olha, não fica tão animado, vamos tentar talvez um páreo comum e, né, vamos mudar um pouquinho o treinamento, apertar um pouquinho mais o trabalho e, né, o Dr. Bruno ali que estava com a gente também revisando que ela não tinha nada, não sentia dor e só mesmo não estava rendendo o que eu esperava. Naquele momento. Naquele momento. E em janeiro, né, todo início de ano eu saio com meus pais, a gente acaba viajando uma semaninha para a praia. O Levi falou, olha, fiz um trabalho com a Make Me, ela não evoluiu nada e eu tenho uma viagem passando por Bauru. E eu tirei o GTA e tô ligando pra gente mandar ela embora pro Aras. E eu falei, não... eu preciso ver ela correr uma vez, só uma, não tem problema. Eu sei que, né, pode não ser bom, mas eu preciso ver ela correr uma vez. Então, dá mais uma chance para ela. Deixa eu só explicar para quem tá nos assistindo. Então, seu treinador liga, fala, ó, fizemos, trabalhamos, não tem nada. GTA é uma guia de transferência. Estavam preparando a papelada para ela ir embora. Sim. É isso. E só abrindo um parênteses, o Levi é extremamente competente. Então, a gente brinca, né? Muita gente brinca que o cavalo que não corre na mão dele, não corre na mão de ninguém. Então, assim, ele já tinha tentado muito com ela. E ele falou, tá bom, você quer, vamos tentar, né? Eu só falei porque vai fazer um investimento ali que talvez não vai dar retorno. E passaram umas 3 semanas, foi o Foyt Desírio, que era um cavalo que veio, ganhou uma das Tríplices Coroas também o ano passado, estava preparando ele para correr o torneio início. E normalmente a gente coloca de parelha no treino, para o cavalo ir acostumando, que tem um cavalo do lado, para simular um dia de corrida. E aí falaram, pega a Make Me, porque era uma égua que não tinha problema dar mais uma passada e só ia ser um treino para ele. E ela ganhou. Dele? Ela ganhou dele, que era o cavalo que a gente ia estrear. Deixa eu fazer uma pergunta. Todas as passadas anteriores, será que ela foi sozinha? Não, ela já tinha passado de... Não é que ela acendeu, não. Ela amadureceu. Ela melhorou em 3 semanas. Ele falou, eu nunca vi isso nos meus 40 e tantos anos de treinamento. Ela melhorou em 3 semanas 40 pontos. E sem nenhum artifício ali. Que é um absurdo. Ele falou, então a gente vai colocar ela no torneio início e vai segurar o Foyt Desírio para correr o Brazilian Futurity. Só que ele falou, não joga nela, porque eu não sei. Ele falou, eu não errei a marca, porque eu marquei certinho, a marca condiz com a marca do cavalo, mas pode ser que ela faça uma corrida como ela fez há 3 semanas. E eu não sou de jogar, eu não gosto de jogar, mas na pule dela eu não estava no jockey, eu tinha ido na apresentação, vi apresentar ela no torneio início e peguei meu carro e vim para São Paulo. E comecei a acompanhar o jogo pelo meu celular. E a pule dela ficava livre. E muito barato. Quando o leiloeiro falou, eu vou deixar ela fora da pedra, era R$200 a pule. Eu liguei para o Alexandre... uma volta de... eu não lembro o rateio, mas depois eu vou te falar o rateio final. Era o mínimo, R$200 era o mínimo para ela não ficar fora. Era azarando. Era total. Ninguém queria comprar a pole dela. Eu liguei para o Alexandre, que é o gerente do Jockey, que inclusive faz um trabalho lindo lá no Jockey Club de Sorocaba. Eu liguei para o Alexandre e falei, Alexandre, não deixa a minha potra passar vergonha. Todas as pules que ninguém arrematar por R$200, você vai comprar todas para mim. No final... Das 26 rodadas, eu fiquei com 24. Só não comprei 2 rodadas que alguém deu um lance acima do meu. Eu joguei R$6.600 para ganhar R$280 mil. Ela veio, ela estreou. Ela correu a última classificatória do torneio início. Eu me emociono um pouco para falar dela, mas
Eu acho que não foi a final, a corrida mais incrível que eu assisti dela. Foi a classificatória. Porque ela veio, ela marcou o melhor tempo do torneio início, fazendo um top AAA já na estreia, ganhando muito fácil. E aí, na final, ela repetiu a corrida, ganhou também. Essa puta fez uma história, assim... Primeiro, por causa da tua relação, tudo, mas ela se construiu no jockey, né? Assim, foi... E falando nisso, aí, daí pra frente, não parou mais, né? Aí, na sequência, ela, depois de 15 dias, já estava correndo a classificatória do Brazilian Futurity. Aí, o jogo já mudou. Aí, eu já comprei pouquíssimas pulls, porque ela jogava como uma das favoritas. Ela classificou para a final, mas aí ela correu contra o Brian Perfection, que é do Royal Ranch, dos nossos amigos, e assim, o cavalo era um craque absurdo. Então, só quando ela classificou, eu já estava feliz. De verdade, eu não tenho esse problema. Eu sei quando meu cavalo merece ganhar e tem chance ali, quando estava ali para disputar. E ele ganhou muito bem a prova. E aí, depois de um mês e 15 dias, teve a oportunidade de colocar ela no Mega Race. Aí eu até conversei com o Levi, falei, Levi, não é muito pra ela, vamos descansar ela um pouquinho e tudo. Ele falou, ela tá bem, ela tá perfeita, ela descansa, ela se ajuda muito e ela tá 100%. Só não corre se a gente não quiser, mas ela tá bem pra correr. Eu falei, então vamos colocar. Aí no Mega Race, ela ganhou a classificatória dela, mas assim, foi uma corrida muito emocionante, porque ela correu, até era um irmão paterno dela, o Rublo Cartel, ele correu na raia número 3 e ela correu na 7. E a perspectiva fica muito difícil para a gente assistir. E ela veio entrando muito na final ali, no final da classificatória. E foi, historicamente, o segundo empate da história do Jockey Clube de Sorocaba no Photoshar, na classificatória dela. E aí ela foi pra final e ela acertou, assim, a largada da vida dela. Ela deu certo. Ela correu um absurdo e aí ela ganhou o Mega Race. Ela é uma égua de quantos quilos em carreira? Ela corria com 536 quilos. 536 quilos. O que você destinou para ela depois que você tira ela do jockey? Quais são os teus planos e o que a gente já sabe? Não, né? Ela saiu agora, né? Na verdade, não. A Make me saiu logo depois do Poturo do Futuro. E então, você já tem coisa guardada? Dá para falar ou não? Dá para falar, claro. O que você planejou para ela? O que vem por aí? Quando ela saiu de campanha do jockey, isso já foi no início de julho, ela já foi direto para o Rancho das Américas. Por que ela não foi direto para minha casa? Porque eu tinha um sonho de fazer os filhos da Make Me com o Mr. Jazz Perry. E para eu fazer isso, ela precisaria estar alojada na central do Rancho das Américas. Eu até brinquei com a Denise, falei, Denise, você vai enjoar de me ver, porque toda semana eu vou te visitar. E não é que eu vou te visitar, eu vou visitar a Make Me. E aí eu entrava lá, ele já tinha trânsito livre para ir direto na cocheira dela e visitar ela toda semana. Então vem Mr. Jazz Perry. E ela, eu vou te contar assim, ela é abençoada em todos os setores da vida dela, porque ela é iluminada de índole, de coração, de bondade, foi muito ganhadora e extremamente fértil, porque quando ela teve o primeiro ciclo, foi muito rápido, ali ela chegou no rancho, 15 dias depois eles já me ligaram que ela estava pronta para cobrir. O plano era cobrir com o Mr. Jazz Perry, mas o Tuco me consultou se eu poderia cobrir com granite primeiro, porque primeiro o cio da égua às vezes falha, e com o Mr. Jazz Perry eram palhetas contadas, ali o cavalo já tinha desaparecido, e eu falei, claro, pode fazer o primeiro com granite. Fez, cobriu e ela deu com granite. Passou 15 dias, nem isso, ela entrou no cio novamente, cobriu com o Mr. Jazz Perry, e eles não me falaram nada. Só falou, olha, ovulou, tá tudo bem. Quando coletou, eu estava nos Estados Unidos com meu pai vendo cavalo e eles mandaram uma foto. Era ovulação gemelar. Ela deu dois com o Mr. Jazz Perry e os dois pegaram. Então a gente tem agora em julho, daqui um mês, nascendo 2 filhos da Make Me com o Mr. Jazz Perry. Meu Deus. Na sequência, um Fantastic Corona Júnior, e aí a gente parou. Foram 4 embriões, que eu acho o limite. 2 Mister, um Granite e um Fantastic. E um Fantastic.
Meu E Deus. hoje ela tá lá no Aras, com a vida que ela sempre Reinando. sonhou. Ela manda em mim, manda no Aras, ela... Ela desbancou a White or Wrong já ou não? Assim, No meu coração, ela desbancou todo mundo. Não tem... Ela é muito especial, gente. E é engraçado isso, né? Alguns cavalos na história, estamos se resumindo a nossa história no Jockey Clube de Sorocaba, têm a capacidade de atrair atenção. Tô falando, no tambor, a gente teve a história da Rolling the Fame. Eu não me recordo nos últimos, principalmente no meu retorno agora, de ninguém que tenha chamado tanta atenção ou carinho do público como ela. Eu acho exatamente por causa disso. Pelo Instagram, hoje, a gente acaba tendo um contato com muita gente que acompanha o Turf, que gosta, que é torcedor do Brasil e também dos países da América do Sul. O que eu recebia de mensagem, de apoio para ela, quando ela ia para alguma final, quando ela ia correr, assim, enchia o meu direct com mais de 50 mensagens de carinho com ela. E que eu sei que, né, a gente com frequência coloca cavalos em finais e é normal receber uma ou outra, mas ela movimentava, ela criou esse vínculo e essa paixão com o público. Com o público. Né? Vou agradecer mais um dos nossos apoiadores, Track Capital, uma boutique de investimentos que cuida da sua vida 360. Eles podem cuidar de tudo, desde as suas coisas aqui onshore no Brasil, como também os seus investimentos offshore, constituição inclusive de offshore lá para fora, para acessar o mercado de capitais internacionais. Track Capital, um nome inclusive bastante sugênese com relação ao mundo das pistas aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez. E outra prova de atração de empresas que olham para o nosso mercado e não tem nenhuma relação com o mundo do cavalo. Obrigado mais uma vez por apoiar o nosso programa. Vamos falar agora, você contou, estou falando de duas histórias recentíssimas. Me conta e conta para quem nos assiste a história do Fantastic Future, que vem inclusive para ilustrar esse mundo do turf, o que pode acontecer nele de compra, devolve, vai, volta. Me conta a história do Fantastic Future. O Fantastic Future tem uma história muito interessante, porque ele foi vendido no nosso leilão e ele não foi aprovado no exame clínico de venda, né? No caso de compra. No VetCheck, então fizeram... O comprador fez, não veio o caso quem foi, o veterinário foi lá e não aprovou. Na realidade, ele tinha uma linha de crescimento no jarrete. E que era uma coisa que poderia causar um problema ali, um incômodo, mas com chances pequenas, que se o cavalo ficasse solto por 3, 4 meses no sol, isso poderia ser resolvido. Mas, com todo o direito, o comprador não quis, abriu mão da compra e o cavalo voltou para o Aras. Vamos falar dessa história, até para a gente entender. Ele jogou dentro do jogo dele, não é que aquilo condenava o cavalo, tem isso e pode dar certo e pode não dar. Para o comprador, ele fez a avaliação pessoal dele e falou, não faz sentido eu correr esse risco. Devolveu, foi para vocês e... O maior craque que a gente criou em 49 anos de história. O que você teve que fazer para corrigir esse problema? Você levou ele para o Aras, deixou ele um tempo solto, é isso? Respeitar o tempo dele. Ele ficou solto num piquete com sol e dormia em cocheira. Amanhecia o dia, ele era colocado em piquete, anoitecia, ele era colocado em cocheira. O que você falou é que ele tinha uma linha de crescimento a menor, é isso? Faltava um desenvolvimento ósseo? No crescimento, acabou tendo uma lesão, como se fosse uma pequena OCD, mas não chegava a precisar fazer nenhum tipo de cirurgia. Só com o crescimento dele ali, aquilo ali se corrigiria. Aí ele foi pro Aras, você respeitou o tempo dele, ele entra no jockey, você vai lembrar quando? Setembro. Normalmente os teus potos entrariam quando? Em agosto. Em agosto. Um mês. Um mês a mais. Um mês. Em função disso, a tua turma, a tua equipe, Flávio, Levi lá, tiveram que ir um pouco mais maneiro com ele ou não? Depois que ele entra, o processo é normal? Por eles saberem do histórico do cavalo, que tinha esse problema, o início dele foi
com mais calma, sim. Então, aconteceu a doma, mas para a gente dar a primeira passada nele, marcar, foi um pouquinho depois dos outros. Vamos lá, você falou que vocês não costumam ir para a beira da raia para marcar. Quando você descobre que ele é um bicho diferente? Quando que alguém do jockey te liga e fala, marcou tanto? Diferente da história da Make Me, né? Que você falou, ó, não marca, de repente ela desabrocha. Nesse caso... Ele desde o começo. Ele sempre mostrou marca e qualidade muito superior aos outros. Desde o primeiro trabalho mais forte. E o Levi sempre gostou, às vezes não só no tempo, mas vendo a movimentação, a vontade do cavalo na pista. Ele sempre falou, esse cavalo é o melhor que a gente tem da geração, é o melhor que a gente tem na cocheira. Mas para a gente saber que ele era um bom cavalo, para ele ser um craque, aí eu acredito que foi mais... para fevereiro, março do ano que ele foi estrear. Em função disso, em função dos resultados dele, ele virou um futuro reprodutor. Você já, eu não sei como que fala aqui, sindicalizou quando... a gente já fez um condomínio. Um condomínio nele. Sim. E o que eu acho legal, me corrija se eu estiver errado, esse condomínio acontece com ele em carreira. Então, esses teus sócios que entram no projeto no meio do caminho também colheram o fruto desse ainda atleta que está nas pistas antes dele virar garanhão, é isso? Sim, eles já são proprietários do Fantastic Feature junto com o Aras Prata. Mas o Fantastic Feature, ele fez a campanha com 2 e 3 anos, correndo os Futurities no Jockey. Aí ele fez a campanha com 3 e 4. Quando ele fez a campanha com 3 e 4... ele já tinha as apresentações incríveis, mas eu acho que a parte mental dele ficou muito mais sólida com 3 e 4 anos. Quando ele correu a final do Rei da Velocidade, que ele correu contra 2 craques, que era o Meteoro e o Fantastic Fly Apollo, e que ele ficou ali a uma linha do recorde dos 301, com o jockey segurando ele bastante, ele correu pelo meio da raia, então foi muito bonito que ele disparou na frente. Foi nessa corrida que a gente teve certeza que o Fantastic Feature tinha que ter oportunidade de ser garanhão. Isso a gente analisou vários pontos, porque a linha materna dele é excepcional. A mãe dele é muito produtora nos Estados Unidos, irmã própria do Feature Mr. Jazz. Ele tem uma morfologia, ele é um cavalo equilibrado do meio. Ele corre com quantos quilos? Agora ele está com 560 quilos, mas quando ele era potro, 540 quilos. Então, assim, tem todos esses fatores analisados, quando ele fez essa corrida do Rei da Velocidade, que a gente bateu o martelo para transformar ele em garanhão do Aras Prata. E para você ter uma ideia, em 49 anos de criação, a gente nunca teve um garanhão nacional e de criação nossa, a gente nunca investiu, porque eu acho que o cavalo tem que ter oportunidade. Cavalo sem oportunidade dificilmente não vai conseguir. Vai aparecer. E para a gente parar a nossa criação, para dar atenção, para fazer os produtos, né, de um garanhão nacional com as nossas melhores éguas, tinha que ser o cavalo que a gente merecesse, realmente acreditasse. E chegou a hora dele. Isso vai ser uma história interessante. O projeto dele ele ainda corre, né? Nós estamos gravando isso que dia que é hoje? Caramba. Hoje é 17. 17 de junho. Ele ainda tem campanha para fazer. Então a gente vai falar que ele entra ou vocês já coletaram? Não, ele nunca foi coletado. Ele corre a classificatória do Rei da Velocidade. Eu não consigo te precisar, sim. Mas provavelmente ele se despede das pistas no final do Rei, que acontece dia 28 de junho, para iniciar a temporada de monta. E uma vez iniciada a temporada de monta, ele não retorna mais às pistas. O que vocês estão planejando para ele? Então a gente já esse ano, então a gente aqui... Estou falando que 2026 nascem os primeiros potros dele, é isso? Provavelmente sim. Provável. Hoje a gente tem 12
sócios no Fantastic Feature. E é um condomínio um pouco diferente do que geralmente a gente faz, porque as pessoas colocam as cotas, né, as porcentagens dos cavalos à venda em leilão e as pessoas vão confirmando. Mas com o Fantastic Feature a gente fez um projeto tão interessante porque a gente queria escolher quem iam ser os nossos sócios. Porque eu acho muito mais fácil você fazer um garanhão, como eu falei, tendo oportunidade, mas tendo oportunidade em aras de referência, com éguas de exceção. Deixa eu fazer a pergunta. Quando você bolou isso e você vai convidar alguém para adentrar, você convida o cara e falou, mas eu estou interessado naquela... Você poderia... Ou não dá para impor, não dá para pôr a faca no pescoço, mas tipo assim, você fala, será que você poderia destinar tal égua? Chega a esse ponto? Não. Chega a Eu esse faço, ponto. eu faço o convite, logicamente, apresentando a ideia que a gente tem do cavalo, que era do condomínio fazer o cavalo, né? Eu colocava o nome dos criadores que estavam dentro do projeto que eu estava convidando para o criador, para o nosso amigo, porque, logicamente, além da parte de criação, de qualidade, de matriz genética, a gente tem que ter também a amizade, para trabalhar junto. Então, são pessoas que a gente se identifica com o trabalho. Esse fit para que... Exato, para a gente fazer um projeto bacana juntos. Então, para as pessoas entenderem a nossa intenção com o cavalo, que a nossa intenção realmente não era ganhar dinheiro nessa cotização, mas sim construir fazer o cavalo, exatamente. Com base nisso, você que convidou as pessoas, você passou a mão no telefone, temos isso, você conta a história. Com certeza, eu convidei pessoalmente todo mundo. E sociedade, você precisa ter isso com tudo, né? As coisas têm que ser complementares e vocês precisam querer ir para o mesmo caminho. Quantos hoje são os teus sócios nesse cavalo? Nós somos em 12 sócios. 12 sócios. Provavelmente você vai ter oportunidade, né? Porque acredito que você fez a escolha certa, fez os convites certos, então é um cavalo que deve iniciar já com boas oportunidades de ventres preciosos para poder receber o... Não, excelente, assim, sem medo de errar. Se você pegar as 30 melhores éguas do Brasil, mais de 20 estão centralizadas nesses criadores. Então, ele vai cobrir as melhores éguas do Brasil com certeza absoluta. Com certeza. Niquinho, vamos falar uma outra coisa. Nós, infelizmente, não conseguimos ter esse papo, porque eu estava nascendo, o podcast estava nascendo, o nosso primeiro episódio, dia 30 do 4. Já falei isso no Instagram, assim, a comunidade turfística, seja do Puro Sangue Inglês, seja do Quarto de Milha, nos recebeu muito bem. Então, os números que nós estamos fazendo, com menos de 30 dias, a gente bate 1 milhão de visualizações somente no Instagram, então está sendo um sucesso fantástico. Então, infelizmente, a gente não conseguiu gravar com vocês antes do leilão. Então, o leilão já aconteceu. Então, conta para quem não teve a oportunidade, não acompanhou, quem é do outro mundo, quem está entrando nesse mundo, o que aconteceu no leilão do Aras Prata em 2025? Bom, esse leilão, ele era muito especial para a gente, porque a gente tinha o lançamento da primeira geração do Red. Então, a gente sabia que vinha de um momento de campanha de Jockey Clube de Sorocaba muito favorável, com as éguas reconhecidas, a geração muito boa, mas tendo dependendo dessa aceitação do mercado de como a gente ia apresentar a primeira geração do Red Rock Cartel. E uma aceitação melhor seria impossível. Assim, a gente nem nos nossos melhores sonhos a gente tinha essa expectativa. O leilão foram com 50 lotes. A média geral do leilão bateu o recorde, fez 307 mil de média. Vamos explicar isso, porque primeiro que a gente fala para os dois mundos. O leilão de vocês, quantas parcelas? São 36 parcelas. 36 parcelas. Você bateu uma média de 307 mil. Só vendendo potro de um ano e meio. De um ano e meio, que vão estrear o ano que vem. Para quem nos acompanha, eu vou explicar isso, são potros, bilhetes fechados, não domados, que as pessoas compraram para fazer uma terminação ali de recria, de finalização, levar para o jockey, e todos esses potros vão estrear o ano que vem. Eles estreiam o ano que vem, a gente inicia a temporada em março
E aí eles têm o Grand Prix, eu acho que é um projeto sensacional do Jockey Clube de Sorocaba, que você paga ali a confirmação com R$ 8.000 e você corre o cavalo pela vida inteira Vitalício, dele, vitalício, concorrendo aos principais grandes prêmios aí. Você tinha essa dúvida, apesar dos bichos serem fantásticos e tudo mais, mas até bater o martelo, até o seu Nilson Genovese concluir o negócio, fica, o que será que vai acontecer? Veio o leilão, veio o resultado, o mercado aceitou, excelente. E desses produtos, dos 50 produtos, metade eram filhos do Red. E a gente teve uma média dos filhos dele de 217 mil. Tá. O leilão teve 100% de venda, nenhum cavalo defendido. Isso é um detalhe interessante, conta pra gente isso. E uma coisa muito importante que a gente faz pré-venda. Eu faço um exame clínico dos potros pré-leilão. Então, todos os potros já vão radiografados para o leilão, porque aqueles que não servem para o esporte, a gente já deixa em casa, porque o intuito ali de quem está acreditando na nossa criação, de quem está comprando, é comprar para correr. Então, a gente já faz essa seleção dentro do Aras. Tanto que isso se refletiu no leilão, que a gente teve 50 potros e nenhuma devolução. Isso eu acho que é inédito, não sei nos outros Aras, mas pelo menos assim, nos nossos leilões, sempre tem uma ou duas coisas, como eu contei do Fantastic Feature, que era um detalhe pequeno, mas o comprador não quis, mas esse ano foi 0. Isso é uma outra coisa interessante de explicar para quem está iniciando ou tem interesse de iniciar nesse mundo, para a gente poder entender. Lá fora, isso não existe. Bateu o martelo, você tem que pagar, tal. Se você quiser fazer alguma coisa, você faça antecipado. Então, o que o mercado brasileiro, seja do puro sangue inglês, seja do quarto de milha, convencionou de deixar para o comprador fazer o vet check depois da batida do martelo, lá fora isso não existe. A gente tem algumas particularidades aqui, parcelamento, papapá. Então, lá fora, bateu o martelo, você paga e acabou, e você tem que honrar aquilo. Aqui no Brasil, convencionou-se que você tem ali 2, 3 dias depois para poder levar o teu veterinário de confiança, radiografar, fazer todos os exames que tem. E às vezes acontece de ter uma ou outra alteração e esse comprador não fala, ó, em função disso, não quero assumir a compra, devolvo. E o que você está me contando é que, dessa vez, 0 devolução. Isso é a coisa mais natural do mundo, tá? Estou contando isso porque no mercado brasileiro isso acontece tanto no puro sangue inglês quanto no quarto de milha. E esse ano, 0. 0, a gente não teve... Vamos falar da profundidade do Aras Prata. Se você fosse, sem números precisos, quanto disso fica em Sorocaba, quanto vai para a fronteira, e falar da força dos países vizinhos da América Latina no negócio, no business do quarto de milha e como grandes parceiros de vocês de negócio. Dentro dos clientes do Aras Prata, a gente tem muitos clientes de países vizinhos. Paraguai, Bolívia, Chile, Argentina. Então, eles tinham muito esse costume de comprar os potros, então pelo menos metade da nossa geração eram vendidos para esses países e esses cavalos iam para correr, fazer suas campanhas fora. O que é muito interessante, eu acho que isso é reflexo de todo o trabalho que é feito no Jockey Clube de Sorocaba, é que a gente continua vendendo pelo menos metade da nossa geração, ou até mais, vou falar uns 60%, para estrangeiros. Para compradores estrangeiros. Só que desses animais, mais da metade fica para correr em Sorocaba, dos vendidos para os estrangeiros, ficam para correr aqui. Então, eles querem fazer a campanha aqui em Sorocaba porque sabem que aqui eles vão correr em situação de igualdade, tem a comissão de corridas que é íntegra, que garante a idoneidade da prova, eles sabem qual é o regulamento, as corridas são todas com antidoping. E outra, nós estamos falando de 3 corridas para potros de 1 milhão. Fora a premiação que é incrível, né? Todo mundo sonha ali almeja alcançar. Isso se acredita, então, que houve uma reversão. No começo, esses mesmos compradores compravam e já iam para fora. Hoje está tendo uma mudança. Eu vou falar, eu fiquei abismado. Eu fui para o Jockey Clube de Sorocaba, já falei isso em outro podcast, não falava português lá dentro. Ou eu falava espanhol, ou eu não conseguia me comunicar com o cara que estava na mesa do lado. Então começa um processo de reversão. Então antes comprava e já levavam direto. Hoje eles estão comprando, estreando os cavalos aqui, descobrindo esses cavalos aqui, depois obviamente possam esses cavalos para fora. Eu acho que o Jockey Clube de Sorocaba rompeu essa barreira e desmistificou que
né, tinha só um grupo ali de pessoas que ganhava dentro de Sorocaba. Não, se você tiver acesso ali, hoje você tem vários treinadores que treinam para terceiros, então você pode ter só um potro e colocar na mão de um treinador excelente e fazer a campanha em Sorocaba, e você vai ter o mesmo atendimento, a mesma atenção do que um criador que tem, um proprietário que tem 10, 15. Se o seu cavalo for bom, ele vai ter os privilégios e vai ganhar ali dentro do jogo. Desmistificando isso que só ganhava os tubarões, os caras que eram... recentemente, estamos falando, não é criação de vocês, mas vamos citar porque isso é engrandecedor para o jockey de Sorocaba. O Anjo Dourado, de um proprietário de fora, foi lá e tomou 2 milhões de... A bolsa, né? Estamos falando. Sim. Tomou as 2 principais provas. Agora, um cara que até então não era um criador, não é um proprietário expressivo dentro do jockey. E o Anjo Dourado atingiu a marca recorde agora. Ele é o maior ganhador da história do Jockey Clube de Sorocaba, com 1.069.000. Antes era Edberg, que era o primeiro milionário, e sem contar o seguinte, né? Vamos falar especificamente da criação do seu Ademir. Ele pode ir para o Porto Futuro, quer dizer, provavelmente deve ir para o Porto Futuro como um dos prováveis favoritos e se arrebentar ali... Na verdade, ele vai como franco favorito. Como franco favorito, E ganhando o Porto Futuro uma outra prova de 1 milhão, ele vai... Se ele não precisa nem ganhar, mas se ele fizer qualquer coisa ali, ele já vai elevar essa marca de 1 milhão e pouco de prêmio ganho em pista já para outro patamar. Sim, né? Já é muito difícil ultrapassar essa marca de 1 milhão, mas com 2 corridas só, é uma coisa incrível que ele fez. Vou pedir para agradecer o nosso outro apoiador, a Renova. Vou contar, você deve saber dessa história. Sabe que a BQM teve problemas recentemente com a marca Porto do Futuro por não ser registrado. Isso você pode resolver com a Renova Marcas e Patente. Ela que cuidou de toda a estruturação da nossa marca, hoje ela está toda guardada, documentada. Então entre em contato, vocês vão ver um QR Code na tela. É uma promoção nossa do Pod Velocitar com a Renova. Você pode consultar gratuitamente se a tua marca está livre para registro. Então, nós, desse universo do agro, desse universo da indústria do cavalo de corrida, assessorem-se, usem a Renova Marcas e Patentes para garantir que a tua marca não vai ser usada. Hoje o Pod Velocitar é assessorado por eles e a gente teve um caso, esperamos que se resolva de maneira coerente para as partes, mas onde a BQM, a entidade máxima do quarto de milha, não fez o registro correto e está tendo problemas com a palavra, as provas Porto do Futuro. Renova Marcas e Patentes, mais um outro apoiador do Pod Velocitar. Eriquinho, partindo, você vai ter que voltar aqui outras vezes, isso eu falo para todo mundo, que são 50 anos de história, o ano que vem 50 anos de história, isso não dá para contar em 2 horas ou 1h45 de programa, mas vamos lá. Tudo certo, tudo isso, nós tivemos bastante consultas de novos proprietários. Já que estamos gravando isso no meio de junho, o que você pode convidar, o que tem pela frente, você falando do mundo do quarto de milha, no Jockey Clube de Sorocaba? Me conta um pouco desse momento, os eventos ainda que restam, inclusive para essas pessoas se prepararem e voltarem para 2026 e estarem prontas para a safra do leilão. Explica um pouco da concentração de leilões de potro, dá uma aula para um novo proprietário que tem interesse de se aproximar do Jockey Clube de Sorocaba. Eu acho agora o momento ideal para quem quer conhecer o jockey e que tem vontade de entrar no mercado do cavalo quarto de milha de corrida. Porque a gente tem as corridas ainda acontecendo, esse fim de semana vai ter o Rei da Velocidade, mas no dia 28 de junho o Jockey Clube de Sorocaba fecha temporariamente para uma reforma das raias e volta no dia 16 de agosto. Com a reabertura do jockey, fazendo o Potro do Futuro, que é a última prova aí de R$1 milhão dessas 3 que a gente comentou. E que vai ser nunca aconteceu nessa data. Excepcionalmente, esse ano ela aconteceria sempre em julho. Em julho, né? Sempre em julho. Então, por causa do fechamento da raia, da reforma da raia, ela vai acontecer em agosto.
Isso, e depois do Potro do Futuro, a gente tem as 3 provas, a Tríplice Coroa e o Campeão dos Campeões. E é uma oportunidade excelente para quem quer conhecer. Conhecer, conversar com os criadores, com os treinadores, ver qual treinador a pessoa, né, ali se identifica mais com o trabalho. E eu falo assim, conhecer o terreno, onde ela vai pisar. Porque os leilões, eles acontecem de março até julho. Dentro do Jockey de Sorocaba. Do mesmo jeito, tem a safra de soja, a safra de milho, a safra de potros, se você quiser colher esses potros e comprar, de maio a de março a julho. De março a julho. Porque no final de julho você já tem que confirmar esses cavalos nas corridas que acontecem no ano seguinte. Perfeito. Então eles colocam essa data justamente para você ter a maior quantidade de confirmações. Porque se você colocar para outubro, novembro, toda cocheira vai saber quais são os seus cavalos com mais chance e talvez não vão inscrever os outros. Então o jockey busca esse volume para poder distribuir 7 milhões. Por isso que nesse segundo semestre não se tem leilão, a não ser a exceção desse ano, o leilão do Ara São Mateus em agosto. Os leilões que a gente vai acontecer vão ser de cavalos velhos, de atletas, reprodutores e tudo mais. Mas a safra de leilões de potro, sempre no começo do ano, é isso? Sempre. A partir de julho já não se vende mais potro. Então, você vai poder, o novo proprietário vai poder utilizar esse segundo semestre para conhecer, para chegar no ano que vem e aí, então, efetivamente ir para as compras, é isso? Sim, e ver que o Jockey Clube de Sorocaba é um lugar muito gostoso, onde a gente, né, é um lugar familiar, onde a gente aproveita ali as tardes de sábado, às vezes de sábado e domingo. Conta um pouco para quem nunca foi lá, vamos pensar, esse final de semana que nós vamos viver, que infelizmente já vai ter ocorrido quando esse programa for pro ar, mas assim, é um final de semana que vai ter um sábado com corridas e depois, na sequência, o leilão. Nunca pisei em Sorocaba. O que eu tenho que fazer? Onde que eu vou sentar? Onde que eu vou comer? Vou passar o dia lá? O que eu como? O que eu não como? Reservo, não reservo? Como que funciona isso para o novo proprietário? Bom, primeiramente, eu acho que o primeiro passo é entrar em contato com a Secretaria do Jockey Clube de Sorocaba. Então, tem o site que, inclusive, está todo reformulado, jcsorocaba.com.br. Lá vai ter o contato de telefone, de WhatsApp. Entre em contato e reserva uma mesa. Logicamente, se a pessoa quiser ir assistir da arquibancada normal, não precisa ligar, a entrada é gratuita e vai ser super bem recebido. Agora, se quiser ir nos camarotes, tem as mesas que precisam ser reservadas com antecedência e aí faz a reserva de uma mesa aí com a quantidade de lugares que você precisar. E o outro passo é entrar em contato com a leiloeira que vai estar promovendo o leilão do fim de semana. No caso, acredito que vai passar o nosso episódio antes do leilão do Ara São Mateus. Sim. Vai ser com a MBA Leilões, entra no site da MBA Leilões, fala com o pessoal, faz um cadastro, reserva uma mesa, esses são os primeiros passos. Depois que você está lá dentro, aí sim, dentro do site do Jockey tem a lista de treinadores, se você tiver alguém que você conhece já dentro do Jockey para te apresentar algum, ou não, você pode entrar em contato com todos eles ali e ver qual você mais se identifica. Porque é uma questão muito de empatia, de poder... a primeira coisa é, levanta de onde você está e vai pro jockey. Estando lá dentro fica mais fácil de poder entender as coisas. Né? Se você viver a emoção da corrida de cavalo, você vê um cavalo ali, né, dando o seu melhor, o seu máximo numa corrida e fazendo o que ele nasceu para fazer, que é correr, sem nenhum artifício, sem nenhum remédio, ele é o natural ali no auge. São anos e anos de seleção. No auge físico e no auge do esporte ali, da capacidade dele, é muito bonito, é uma adrenalina, é uma emoção muito grande. E depois que você viver essa emoção, você vai entender por que existem tantos apaixonados pelo cavalo de corrida. Eu brinco que tem 2 grupos de pessoas no mundo. Os que são apaixonados de cavalo porque viram esses cavalos pela corrida de cavalo e os que ainda não viram. É só uma questão de ir lá para poder gostar do processo e entender o quanto de respeito que tem pelo animal,
por toda uma indústria que sustenta várias famílias, que move muito dinheiro, que movimenta a economia, que emprega muita gente. Quantas e quantas histórias a gente tem ali no Jockey de pessoas que se formaram ali dentro, de famílias que são sustentadas. Então é uma indústria que deve ser dado atenção, principalmente pela imprensa, do modo geral, mas principalmente pela opinião pública e pelos políticos. É uma indústria pujante no mundo inteiro que emprega muita gente. Imagina, a gente estava fazendo essa brincadeira. Você tem, eu não sei quantos alqueires tem o teu Aras lá, mas vamos fazer hipoteticamente. Se eu tenho uma terra com pastagem e dentro, em cima dessa terra, eu tenho pecuária de corte, talvez com, sei lá, 100 hectares, eu tenha uma pessoa e meia, 2 pessoas no máximo para tocar isso. O quanto de gente se emprega e o quanto de gente que se movimenta essa indústria de suplemento veterinário e tudo mais em função da criação não é de um cavalo de corrida, é de um atleta de alto rendimento, né? Então esse atleta precisa de muita coisa. O quanto... São 50 anos de história empregando, sustentando família e movimentando uma coisa que não se resume só ao Aras de Bauru, né? Você tem caminhoneiros, tem movimentador de feno, você tem gente no Jockey tudo de Sorocaba, então a gente precisa dar muita atenção para essa classe que no mundo inteiro é apoiada. A Argentina, não sei se você sabe, é subsidiada, porque se sabe o quanto que isso se emprega, então você tem vários setor da indústria do cavalo na Argentina subsidiado. A gente precisa ter atenção disso para o Brasil. Convidando isso, você já fez o convite para o final do ano. Agora vamos virar um pouco da página e já vamos passar para 2026. O que vem aí? 50 anos, o que vem nesse leilão? O que vocês estão esperando? O que você pode adiantar para a gente? E já para as pessoas ficarem empolgadas e poderem participar e entender agora nesses últimos 6 meses finais do ano e se preparar para 2026. Me conta. Bom, o que vocês podem esperar do Aras Prata é sempre muito investimento em genética, muita qualidade na criação e critério na criação. A gente realmente tenta buscar chegar o mais perto ali da perfeição possível. Então, como você me perguntou, a gente vai realmente alinhando os processos e tentando chegar no melhor possível para chegar ao sucesso, para chegar à vitória. E a geração de 2024, que vai ser vendida em 2026, ela tá linda, sem medo de errar. É a melhor geração que a gente já criou. Sempre apertando mais os parafusos. E eu falei, Deus abençoou os produtos que nasceram, porque eu acho que o leilão de 50 anos, pela qualidade dos cavalos, vai ser um leilão diferenciado. Leilão de vocês, sempre tem me conta a data, só para a gente, talvez não tenha essa data definida já para 2026, mas mais ou menos em que momento do ano? Sempre na última semana de abril. Tá. Então, quem está nos assistindo, última semana de abril do ano que vem, então vocês têm muito tempo para ir para o Jockey, se inteirar, ver e tudo mais. Última semana de abril do ano que vem, 50 anos do Aras Prata, é isso? É isso mesmo. Esses caras fazem um trabalho assim, eu sou fã de carteirinha disso, porque desde final dos anos 90 eu fui comprador e meu sucesso se teve em cima de Sign to Fly, criação de vocês. Acompanho todo mundo que passou aqui, a gente teve com o Marcelo, a gente teve com o Gildo, todos reforçaram que vocês detêm as melhores médias já há muitos e muitos anos. 100% da geração oferecida e o ano que vem, óbvio que a festa vai ser muito, muito bonita, porque são 50 anos de história. Você vai voltar aqui, eu vou já te fazer um convite antecipado para que a gente possa se programar e não cometer o que a gente cometeu nesse ano. Fora as lives, vocês têm lives de leilão, você tem tudo que vocês fazem tudo, não para que eu tenha a obrigação de passar lote por lote, porque às vezes nem gravado vai estar. Mas vamos tentar fazer isso com, sei lá, 1 mês de antecedência para que, sem as imagens ainda dos potros, quando for acontecer esse grande evento, você volte aqui e aí a gente faça um episódio especificamente falando dos 50 anos e da festa que vai ter do Aras Prata no ano que vem. Então já está combinado, vamos fazer isso com antecedência, aí você vai falar, sem imagem, porque talvez as fotos ainda não estejam prontas, mas você já vai me contar a história e a gente começa a aquecer a audiência para saber do que vem por aí. Vamos fazer isso? Vai ser o maior prazer, já está combinado. Vamos fazer.
Gente, mais uma vez eu queria agradecer, dar suas considerações finais, eu te agradeço muito, levantou o traseiro lá de Bauru, veio aqui especialmente para poder falar com a gente, para falar, agradeço a tua disponibilidade desde sempre. A gente já deixou o GC no começo, de novo a gente vai colocar Onde é melhor encontrar vocês ou comunicar com você? Pelo Instagram? Pelo Instagram, @arasprata, ou pelo nosso site, arasprata.com.br. Lá também tem contato por WhatsApp, ou me mandar um direct pelo Instagram, eu que vou responder pessoalmente. Show de bola. Eu vou deixar mais uma vez aqui o Instagram do Aras Prata, sigam. Vocês são bastante ativos nas redes sociais, eu acho que isso é importante para a gente poder entender um pouco do dia a dia da Cocheira, o que está acontecendo com os atletas, a criação e tudo mais. Então, entre em contato, mandem um direct, vai ser o Eriquinho que vai responder diretamente. E mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Eu agradeço a audiência de vocês até agora, está sendo fantástico esse nosso primeiro mês de lançamento do Pode Velocitar, e a gente cada vez vai querer contar mais histórias da indústria do cavalo de corrida, dessa classe fascinante. Esse não é um podcast para falar só de uma raça ou da outra, a gente trata da indústria do cavalo de corrida, seja 4 de milha, seja puro sangue inglês, se tem histórias boas a gente vai contá-las aqui. Mais uma vez, obrigado e até a próxima semana. Tchau, valeu!